Livro de Luiz Sérgio, Driblando a Dor. Psicografia de Irene Pacheco Machado. Capítulo 19. A ciência aliada ao espiritismo. O cientista, um espírito muito simples, iniciou a palestra. Deus, Criador incriado de todo o universo, nos proteja neste momento. Tivemos a incumbência de transmitir alguns esclarecimentos à plateia irmã, preocupados com alguns que, aproveitando-se da fraqueza dos encarnados, apropriam-se de suas mentes e de suas horas. Conhecendo suas tendências, os vampirizam com a finalidade de abreviar a partida deles para o mundo espiritual. Apoderam-se de seus corpos para fins que julgam muito importantes, reter os fluidos vitais e usá-los ao seu bel prazer. Agora estão captando essas energias para atuarem no mundo físico, desejando atrapalhar o trabalho da espiritualidade maior, quando trazem para o plano material os espíritos através da reencarnação. Assim como existem as nossas equipes para os desencarnes, eles também estão operando por vontade dos encarnados e neste instante usufruem de energias que são importantes para o equilíbrio do universo. Quando se efetua o desencarne normal, são retiradas por equipes capacitadas as energias excedentes dos corpos para reintegrá-las à atmosfera. Nos desencarnes controlados pelas trevas, estas energias são deslocadas para os departamentos umbralinos com objetivos escusos, contrariando as leis de Deus. Sem estarem preocupados com a violação das leis, eles se agrupam com a ajuda de encarnados ao redor de prováveis suicidas inconscientes, só esperando a hora de agir. Neste momento, continuou o cientista, organizamos uma equipe extra de socorro, mas ainda receosos, porque não podemos violar as leis de Deus. Devemos respeitar o livre-arbítrio ao aproximarmos-nos de um recém-desencarnado, suicida inconsciente. Só podemos atuar se assim ele o desejar, e se não receber ou não quiser o nosso auxílio, temos de nos retirar e orar de longe para a sua salvação. Os trevosos desejam anular o socorro das equipes divinas e, para isso, contam com a quase maioria do mundo físico. A sociedade materialista está desencarnando mal, porque quando encarnada, distante se encontra da caridade
e assim distanciam-se de Deus. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos no capítulo 16, item 14, o desprendimento dos bens terrenos, que todos deveriam ler diariamente para o melhor aprendizado dos valores de Deus. É importante esta leitura. Sem um encontro com a divindade, o homem desejará ser servido e certamente irá afundar-se no mar do sofrimento. Depois que é levado ao corpo físico, o espírito cedo se esquece das aulas doutrinárias recebidas na espiritualidade, vai se cobrindo com a névoa do materialismo, longe da verdade. A vida física, sendo passageira, muitas vezes não concede tempo para o arrependimento. Esses irmãos começam a sofrer o ranger dos dentes, que vem a ser o remorso pelas oportunidades perdidas. Os Espíritos do Senhor, prosseguiu, estão soprando em toda parte, mas precisam da colaboração dos aparelhos magnéticos, os médiuns humildes, que não deturpam os ensinamentos divinos. A responsabilidade de um médium hoje é muito grande, talvez maior do que na época kardeciana, porque são as portas-vozes da espiritualidade maior. Tem de conscientizar-se de que foi preciso contar com homens de excepcional inteligência e bondade para a grande reforma espiritual que se operou na terra. Os apóstolos da doutrina, que nos deixaram excelentes livros doutrinários, portanto, não se concebe um médium sem dedicação ao estudo. Para adquirir o conhecimento, necessita ele de uma casa espírita bem dirigida, porque do contrário se perderá no mar da ignorância. Todos os médiuns, até os possuidores da mediunidade natural, devem iniciar pelo alicerce, pois não se constrói uma casa começando pelo telhado. Portanto, conhece-se o bom médium pelo perfume da humildade. Torna-se necessária maior elucidação sobre dois fatos: o estudo e o desenvolvimento do dom mediúnico. O certo é educar o dom inerente ao ser humano, e para isso é preciso tempo. Não podemos aceitar a pressa de alguns médiuns ao desejar receber logo de início livros doutrinários. Para educar alguém, precisamos nos educar primeiro. Um médium sem conhecimento adultera os ensinamentos dos Espíritos do Senhor
E aí estaremos diante de uma doutrina diferente. Qualquer médium iniciante que desejar psicografar de imediato livros espíritas precisa da elucidação da casa para não incorrer no ridículo. Ultimamente, vem ocorrendo uma demanda de médiuns novos, desejando receber os espíritos em tarefa doutrinária no plano físico. Os nomes desses irmãos são usados sem critério. Os encarregados dos centros espíritas têm de iniciar campanhas de elucidação, como se processa uma psicografia com Jesus. Não é só receber mensagens, temos de procurar saber se elas são de Deus. E as coisas de Deus são simples, mas verdadeiras. E há um médium que logo com 1 ano, 2 anos de doutrina, já se acha preparado para divulgar mensagens espirituais. Precisa ser lembrado que não se sobe uma escada iniciando-se pelo 4º degrau, e inicia-se o trajeto pelo chão. Carece a espiritualidade maior de tarefeiros, que hoje tão escassos, porque quase todos só desejam a mediunidade gloriosa, porém nada fazem para conquistá-la. Trataremos desse assunto noutra palestra, porque a casa espírita que não tornar humilde e caridoso homem não receberá a coroa do dever cumprido. Da casa espírita deve partir a elucidação de como limpar a alma, e seus frequentadores têm por obrigação tornarem-se espiritualizados. E só nos tornaremos espiritualizados se vivermos em espírito e verdade. Não é difícil, o homem só precisa descobrir as verdades espirituais e será salvo. Hoje, prosseguiu, o ser ainda continua desencarnando mal, porque longe se encontra do desprendimento da matéria. Quem já deveria estar bem desprendido, por ter um contato real com os desencarnados, são os médiuns, e estes ainda estão em busca de uma mediunidade de aplausos. Só desejam receber seres iluminados, mas nada fazendo por merecer. Devemos esclarecer que para desenvolver um médium existem equipes de trabalhadores. Às vezes esta mesma equipe que psicografa as belas mensagens do amanhã, não precisando o médium assinar os nomes de abnegados espíritos que hoje são respeitados no mundo espírita. Estes irmãos já encontraram os seus aparelhos, os comunicadores, e já os aperfeiçoaram à sua maneira, e só com eles trabalham. Na falta deles,
aí sim serão escolhidos outros. Mas a espiritualidade é muito sábia, é ela quem escolhe e não a casa espírita ou os médiuns. O mundo espiritual é muito disciplinado, não adianta desejarmos brincar com ele, pelo seu equilíbrio, ele jamais será desmoralizado. Que fique bem claro, um médium tem de estudar para se autoburilar, tem de frequentar uma casa espírita até estar apto para o trabalho. Muitos médiuns bons se perderam, ficando presas de obsessores terríveis por falta de humildade. Hoje estamos precisando de bons porta-vozes, preocupados nos encontramos com a falta de conhecimentos espirituais do homem. O ser está se suicidando e muitas vezes ele já conhece a imortalidade da alma, mas mesmo conhecendo-a, não se tornou um ser espiritualizado. Também os espíritas estão desencarnando mal. Muitos ainda buscam na doutrina uma tenda de milagres, um palco de teatro, desejando usufruir algo dos espíritos e ansiosos por aplausos para a sua pessoa. E doutrina verdadeira é aquela que ensina o homem a viver no corpo carnal com o espírito liberto da matéria. O verdadeiro espírita é aquele que já ultrapassou as barreiras da imperfeição e tudo faz para o bem do seu próximo. Nós estamos precisando de mais trabalhadores. A própria doutrina pede que os espíritas aprendam a bem servir e que os outros mirem-se neles pelos exemplos, para também se tornarem espiritualizados. Só assim não teremos tanto trabalho nos departamentos da encarnação e desencarnação. No dia em que o homem respeitará as leis de Deus, não nos defrontaremos com tantas lágrimas de desespero. Agora iremos assistir a alguns filmes referentes ao desencarne de pessoas distantes de Deus. Vamos observar como agem os trevosos e como podemos livrar-nos deles. Assim falando, dirigiu-se a um monitor, no qual foi nos mostrado o que vem ocorrendo com aqueles que se suicidam, consciente ou inconscientemente. Eu quase nem respirava. Era muito importante para todos nós o que iria ser projetado naquela tela. Apareceu uma sessão de materialização e o nosso instrutor interpretava casos de ectoplasmia e de ideoplastia, provando que existe no subconsciente do ser humano uma força a serviço do pensamento. Explicou também que todos nós podemos formar um corpo mental e oferecer energia para a aparição de outros corpos.
Estes corpos são tão vivos que podemos sentir as pulsações do seu coração e perceber o sangue a circular nas artérias, mesmo o espírito já vivendo num plano espiritual. Qual é a força existente no ser humano que permite que um perispírito se torne visível e palpável? Continuou o palestrante. Precisamos saber que o corpo físico dos encarnados contém pontos energéticos de real valor e que os chamados médiuns possuem uma força energética vinda da mente mais intensa. Graças a essa energia, o perispírito ganha uma nova veste e se torna visível aos olhos humanos. No perispírito existe também os órgãos, pois é dele que parte a elaboração do corpo físico. Em uma sessão de materialização, apenas os assistentes e o médium confeccionam essa nova veste para o espírito desencarnado se apresentar. Desse modo, está provado que é possível materializar espíritos com a participação de um grupo. Como ainda relutamos em aceitar essas mesmas aparições, porque trato do assunto materialização? Simplesmente porque a queremos alertar para o perigo do suicídio, consciente ou não, pois essas energias contidas nos corpos encarnados podem ser utilizados pelos vampirizadores. E eles também as usam para se materializar ou manipulá-las como lhes aprouver. Vivemos na Terra com combustível suficiente para o percurso programado. Se o gastarmos sem critério, sofreremos as consequências, e se nos suicidarmos, outros irão consumi-lo. No corpo humano ainda existem energias e regiões desconhecidas da ciência terrena. Uma delas, o cérebro. Certas áreas do cérebro responsáveis pela memória, fala e emoções já foram localizadas pelos cientistas, mas seus mistérios permanecem. Existem outras áreas cerebrais ainda desconhecidas. Há muito estudam sobre o cérebro, mas pouco conhecem das suas reais funções. Os cientistas afirmam que o cérebro possui 190 áreas diferentes, mas alguns reduzem a cifra para 50. Outros dizem que se conhecem apenas 5% das atividades cerebrais. O mistério vai se dissipando pela ciência e pelos estudos constantes da doutrina espírita, que dá conhecimento não só do corpo físico, como também dos outros corpos. É no cérebro que existem os núcleos dos neurônios, interligados por vários segmentos. São
os transitores cujos cabos se conectam com outros transitores, sendo que cada um deles está encaixado numa região da máquina cerebral, responsável por alguma função orgânica. Eles podem sofrer lesões por doenças como aneurisma, derrame ou outras, quando esses cabos são arrebentados ou sofrem algum abalo, sentindo o ser humano sequelas no seu corpo. Os neurônios morrem quando seu núcleo é atingido, mas podem sobreviver se a lesão atingir somente seus prolongamentos, os axônios. Muitos cientistas encontram no estudo da doutrina a verdade sobre esta máquina tão sublime, o cérebro. É nele que se encontra o farto material que torna possível a materialização dos espíritos e a comunicação tão real que hoje acontece. A neurologia precisa urgentemente de ajuda para suas pesquisas, pois morre a cada minuto uma esperança. As doenças neurológicas são as que mais atacam o ser humano. O sistema nervoso também mata demais. Existem em todo lugar a depressão, o complexo, a timidez, a neurastenia e a agressividade, decorrentes de um mau funcionamento das células nervosas. Portanto, se os cientistas descobrirem as maravilhas cerebrais, muitas doenças serão evitadas. Uma delas, a epilepsia, curto-circuito em pontos do cérebro, e o suicídio não mais será tão comum como ocorre hoje. O homem não sofrerá crises depressivas, será dono de sua mente e não se submeterá aos vícios. Para o trabalho de ajuda aos suicidas, é preciso ir aos pontos umbralinos, pois a equipe tem de conhecer a causa da dor, porque o homem hoje troca esposa, filhos, pais, emprego e posição social por uma grama de cocaína ou de heroína, simplesmente porque existem na área vital do cérebro a causa da caída atual. Por causa desses doentes, as trevas mantêm-se atuante no plano físico. O desequilíbrio do homem é um imã para os irmãos trevosos, e no cérebro existe energia que atrai outras energias, e quando energias desequilibradas se encontram, ocorre o curto-circuito, e aí o cérebro humano sai perdendo, sofre doenças desconhecidas dos médicos. Agora partiremos para outro bloco. Por que os trevosos hoje colam-se ao dependente de drogas, de remédios, de álcool e de outros vícios? Porque sabem que esses dependentes terão pouco tempo de vida no corpo físico.
Um encarnado viciado representa uma usina repleta de energias, prestes a se romper e sem possibilidades nenhuma de capacitados técnicos a salvarem. Assim ficam junto deles, esperando o romper das comportas. Quando isso ocorre, o departamento umbralino parte naquela direção com aparelhos apropriados para aspirar as preciosas energias. Agora descansaremos e logo mais prosseguiremos para estudar, porque as trevas lutam para se apoderar dos recém-desencarnados pelo suicídio consciente ou inconsciente.